Bom dia, Dé. Então, eu quero, em primeiro lugar, saudar todas, família, em geral, de Vaz Redonda. E, em primeiro lugar, não fazendo uma diferença, quero saudar aqui todas as mães de Vaz Redonda e do Brasil inteiro, e de Paramirim, de todo foco mundial. Então, hoje, por ser um dia especializado para nós que somos filhos e que tem mãe e que não tem mãe mais, como eu não tenho, por isso achei de vir dar esse recado aqui hoje, porque também não tem mais mãe. Quero saudar essa comunidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que está me dando esse tom que me deu sempre essa alerta de fazer algumas coisas. Então quero agradecer essas pessoas, dar um bom dia aqui a meus parentes, que meu pai e minha mãe nasceu nessa terra. Então um bom dia aqui para a família do acidente de Vaz Redonda, que está do lado da minha mãe, família de Vitor, Nuno, em geral, toda a família que toca a parentesca com a gente do lado do acidente, que foi aonde a minha mãe nasceu, em uma casa ali por nome de Satrulino, lá do outro lado da igreja. Então a minha mãe foi nascida ali. E meu pai foi nascido cá do lado do Oriente, numa propriedade por nome Furado Comprido. Então por isso eu falo Oriente e acidente em tema de uma pessoa que está ao lado do rio por lado de cá e a outra ao lado do rio por lado de lá. É como se você morasse em um país e tem o mar no meio. Então aí você fala acidente e oriente. Eu poderia falar leste e oeste, mas aqui em Vaz Redonda teve essa divisão comigo, porque meu pai nasceu do lado do oriente e minha mãe do acidente, que está do lado do leste. Então, eles nasceram aqui, criaram, casaram e mudaram para Caraíba. Já o porquê mudou para Caraíbas é porque naquelas épocas dos anos muito secos, que nós falamos em crise no Nordeste, mas hoje está até melhor do que antigamente. Porque meu pai mudou, quando ele casou, que ele disse que ele foi pegar uma latra de água com 4 quilômetros num tanque ali no sítio de Manel Domingo, por nome, o tanque era do senhor, era Tiago, chamava Tiago o dono do tanque. Então ele disse que chegou em casa, ele casado de novo, tomou uma atitude, falou para mim, ele me contava essa história. Olha, eu mudei aqui para Caraíba porque vim para a beira de uma lagoa que era difícil de secar. Então aí mudei para aqui, não foi para o tema de melhorar de vida nem nada, foi para o tema de água, que aquele tempo a crise era braba. Então aí ele mudou para Caraíba, lá nasceu o meu primeiro irmão, que está com 75 anos, e eu também já nasci lá, mas minhas raízes veio daqui, meus pais veio daqui, minha mãe veio daqui, meus avós vieram tudo dessa região do município de Paramirim, de Brejo de Santa Teresa, também minha mãe veio de descendência de Botuporã, lá que antigamente chamava Caititu, a fazenda que os nossos parentes moravam lá chamava naquela época Barreirim, era um antigo Caititu que hoje é Botuporã, já mudou o nome 2 ou 3 vezes, já teve o nome de Montes Belo. Então minha mãe é da descendência de lá, para lá foi um descendente daquelas famílias na época, por nome Vitor Nunes, e aqui ficou José Nunes, e em Monte Oliveira ficou Antônio Nunes, então por aí veio essa família, naquela época. E eu estou sendo um galho desse, já na 5ª geração. Eu estou na 5ª geração desses galhos. Então, resultado. Então tive que vir contar essa história hoje, porque eu já perdi a minha mãe, já perdi o meu pai, mas tenho meus amigos, tenho uns antes queridos que morreram, que estão por aqui nesse cemitério, tem aqui meus parentes todos aqui. Então hoje eu achei de vir dar esse recado. Então, gente, quero agradecer a Deus por isso, agradecer toda a comunidade, que eu não vou falar aqui só a respeito disso. Então quero agradecer de um modo geral. Pedir a Deus por mais, porque esse mês de maio é um mês muito importante para mim, apesar de hoje é dia das mães. De hoje a 19 dias eu vou completar 68 anos de idade. Aí eu tive que fazer em cima desse lugar aqui, porque aqui foi o lugar
que eu comecei a minha primeira faculdade, com 7 anos de idade, trazendo de um sítio ali, ó, pertinho, 4 ou 5 quilômetros, saía de Caraíba às 5 horas da manhã, vinha dar água às vacas, aqui com 7 anos de idade, e está com 61 anos. Comecei com 7 anos de idade aqui, numa cacimba, ali que chamava Cacimbão. Aí eu mais o irmão não aguentava ribar a lata d'água para botar no coxo, uma senhora ajudava nós, que chamava Dona Edelina Maieira, vinha dar água ovelha. Então por isso eu estou vendo uma grandeza dessa, feita por homem e Deus. O homem é a mola mestra de Deus, porque Deus é em primeiro lugar, e o homem é que faz. Então o homem nesse contínuo do tempo, tirou aquela crise, porque Deus manda a chuva e o homem fez o depósito. Começou como? Naquele tempo que eu falo que eu fiz a primeira faculdade foi aqui, porque foi a minha primeira prova de trabalhos com meus anos de vida que eu tenho. Então, com 7 anos, fiquei aqui até 14, 15 anos nessa jornada, fazendo esse equilíbrio. Então, aí começou o desenvolvimento, daí para cá, que foi construída essa barragem aqui em 1962, ela começou muito antes. Meu pai tem a história completa, começou muito antes. Ela começou lá por volta de 1940, mas quando foi em 1958, trabalhou aqui o avô da minha esposa, que se chamava Abílio Pereira de Castro. Trabalhou com uma turma de gente aqui na época, fazendo a primeira sapata, a primeira fundação dela, com gamela e carriola, em 58. Aí o que aconteceu? Naquela época, aí veio um governante, que foi eleito na época, era um saudoso, que eu falo saudoso e querido, doutor Aurélio Justiniano Rocha, que era um médico mais parteiro que tinha aqui na época, que tirava toda a mãe do sofrimento, quando estava ganhando um neném. Então, que naquela época ele era quase parteiro e fazia todas as atividades porque não tinha outro. Então, aí chegou a ser candidato, foi prefeito, aí ele botou uma turma de gente para trabalhar aqui, em 1961, Antenor Brasil, ali de Canabravinha, que foi o gerente. Em 58 foi Abílio Castro. Aí, quando foi em 62, ele trouxe a primeira máquina de esteira. Eu já estava com 8 anos de idade aqui, mas o meu irmão, nós ficava em cima do murundu que tinha aqui, na casa de um tio da minha mãe, que chamava Brasiliano. O Brasiliano era tio da minha mãe, morava aqui, onde é que está esses pés de algaroba nesse monte de terra. Então nós aqui, meninos, dando água aos gados e brincando naqueles cavalinhos de pau, que ia daqui a Caraíba correndo. Hoje tinha até uns meninos fazendo uma corrida em Caraíba e eu fazendo um testamento, eu falei, eu fiz isso daqui a 13, 14 quilômetros, de 7 anos até 14, 15 anos, correndo daqui para lá. Então nessa época, o saudoso doutor Aurélio botou o primeiro trator de esteira, uma máquinazinha de esteira que era uma D4. E aí a gente nunca tinha visto, a gente vinha para aqui, ficava na casa do meu tio ali, que chamava Altino, do outro lado, ficava na casa do padrinho Altino, vendo a máquina trabalhar. Então aí começou melhorando. Nunca foi feita a retífica, aí isso foi em 62. Mas por motivo de o prefeito, naquela época, precisou ser, deu impeachment com ele, pelo movimento que teve na época, que todo mundo sabe em 64, aí teve um movimento político, que ele foi obrigado a ausentar. E aí ficou no governo de 62 a 64, o presidente da Câmara, porque na época não existia vice-prefeito. Aí o presidente da Câmara era um senhor, chamava José Carmelino Vieira, governou os 2 anos, e aí deu um restante de acabamentozinho, mas ficou por aí. Isso rodou de 62, 64 por aí, até 70. Chega em 70, isso aqui estava cortado. A água vinha, passava tudo e ia embora. Aí falaram com o prefeito da época, era do Vale Marco Leão, fez o primeiro caizinho aqui baixinho, para poder segurar a água, que estava esbarrocando. Construiu aquela ponte que não tinha e tal, e assim por diante. Aí, quando foi uma década na frente, passado vários tempos, vários anos,
Aí veio o Gilberto Brito, no outro mandato dele, fez alguma coisa aqui, fez esse cais, fez isso aqui, deu uma reforma nela, lá na represa. Gilberto fez aqui, Gilberto Brito multiplicou a altura para que segura mais água. Então, de prefeito que teve aqui as 3 mãos de obra foi entre Gilberto Brito, Durval Marclião e doutor Aurélio, que foi o construtor da época. Então, esse aqui a gente tem uma história da raiz dela, dessa época. Então, eu achei de vir aqui hoje, fazer isso, agradecer pelos anos de vida que estou recebendo dentro desse mês, no dia 27 de maio, agradecer pelos dias das mães, agradecer pela Deus que manda essa água, que sempre eu ficava de lá preocupado. Os caras me falavam assim, ei, a barragem Varredonda nunca mais encheu, nunca mais secou. E aí, a cerâmica tirou o material tal, tirou na verdade, mas ela vai criar outra camada, basta que não tira mais. Ela vai criar a camada que segura aí, que eu trato, o barro é o concreto, que segura as águas para não ir para os lençóis freados. Se represa você não pode tirar tudo, o material, porque ela ficando em areia, é uma peneira. A água vai para os lençóis freados e vai embora. Então o pessoal me pergunta, por que a barragem Varredonda seca ligeira? Eu falei, não, talvez com a continuação do tempo ela vai voltar ao normal. É só que essa água aí agora vai desmontando, a erosão vai fechando e ela vai segurar. Com a fé em Deus vai segurar. A programação é de construir mais, o que a gente pensa é de construir mais represas. Como está agora, nós estamos com a guerra em Paramirim, porque o governo do estado precisa construir represas lá para baixo, no Rio da Caixa e outros rios, que eu já fiz algumas reportagens para lá. Precisa construir, que a do Zabumbão não é a solução para nosso município e em mais 5 municípios. Porque nós já temos 4 e 5 novos. Não tem condições. Então, o problema de água, minha gente, nós sabemos que é complicado hoje, que a Secretaria de Recursos Hídricos do país, do mundo, sabe que tem que se recapturar água, tem que segurar água através de represa, de recapturar nas casas, Caixa Amazônia, e encurtar um pouco de estar pré-furando poços artesianos. Porque os poços artesianos nós sabemos que precisa. Mas infelizmente, cada um desses que fura, é mais um furado na bola que dá, e a bola só vai murchando. Então essa bola vai murchando, e um dia ela pode até chegar ao final. Então por isso, de já eu vim dar esse recado aqui, quero falar com todas as famílias de Vaz Redonda e de região, agradecer a Deus, porque aqui foi a primeira prova que eu fiz no roteiro da minha vida, que estou completando 68 anos. Então eu tenho uma história disso aqui, que lembro, e hoje eu vou dar uma voltinha aqui, que eu trouxe ali uma canoazinha, um barcozinho que chama drone, porque tem um drone que voa, e agora eu fiz um dronezinho marítimo ali que anda dentro d'água. Então eu quero dar uma volta aqui para mim cumprir o meu desejo, que passei milhões de vezes de a pé aqui, poeira cobrindo. Ali tinha uma cacimba naquele meio que chamava cacimba de Lindolfo. Lindolfo era um tio meu que morava ali do outro lado. E aí eu olhava lá embaixo e falava assim, olha, a água está tão funda e agora eu não posso pular essa porteira, de tão pequeno que eu era. Na época eu tinha 7 anos de idade. Então eu vou dar por encerrado isso aqui, agradecer a família de Altino, de Leonida, de João, dos meus parentes todos aqui, do modo em geral, que está aqui em Vaz Redonda, que foi as raízes dos meus pais. Então quero agradecer todos a vocês, gente. Um feliz Dia das Mães, um abraço para cada um de vocês. Deus que abençoe. Então aqui nós já estamos aqui em outro ponto, encostado aonde a gente estava falando, e a gente tem que terminar de falar aqui a respeito do sangrador que foi reconstruído, mostrar mais ali o sangrador, a ponte, aqui a ponte que foi construída também depois dessa década para cá, que eu acabei de relatar ali em Misturinha, que ninguém via, que essa ponte aqui é a estrada que faz acesso a Canabravinha, entendeu? Que passa ali em Vaz Redonda, passa ali no centro. Então a gente tinha que mostrar esse resto dessa construção aqui desse lado. E para lá agora nós vamos daqui a pouquinho ali para cima da represa, aonde foi a construção, que nós estamos aqui na ponta dela, do lado do leste. E aí nós vamos lá para o lado do oeste, que é do outro lado, lá do lado da pista. Nós vamos mostrar lá que essa represa, ela foi feita para encher essa outra lagoa. Que na época essa daqui, ela enchia com os montes das enxurradas. E a água do rio não vinha aqui, porque ia embora por lá e descia lá para Caraíba.
Então aí essa represa lá, quando ela enche, é que vem encher a outra. Por isso foram construídos na época, ficou em duas, mas não, elas emendaram ali no meio, tinha uma tapagem velha lá no meio, e hoje é uma represa só. Aqui, viu, Dé? Foi aonde eu passei várias vezes de pé, que não existia essa represa. Agora eu trouxe esse bichinho aqui pra gente fazer aqui um símbolo que as coisas de Deus é bem feito demais. Tudo que Deus faz é bem feito. A gente tem algumas passagens na vida, a gente tem horas difíceis, a gente tem tudo. Mas também tem as horas dos momentos de agradecer a Deus por tudo que a gente passou na vida. E é muito bom você saber agradecer, né? Agradecer a Deus pelo tempo que a gente viveu, as coisas que a gente fez, né? Então isso é muito bom. Verdade. Aí, dá uma voltinha lá pro meio. Eu não vou alugar muito lá pra frente, porque nosso trabalho aqui hoje só tem mesmo só para fazer isso aqui. Mostrar que a gente teve alguma criatividade nas coisas. Esse barquinho aqui eu faço um percurso na Lagoa de Caraíba, 1.200 metros de comprimento, eu faço com 15, 20 minutos. De cada início, que é de uma propriedade que nós temos lá, um quintal lá na lagoa, até o pé da represa. Pois não. Então, Dé, aqui nós estamos em outro ponto aqui da lagoa, que aqui é a mesma lagoa, só que lá tem uma ilhazinha aqui no meio, que é uma propriedadezinha que o pessoal faz horta. Então, mas a lagoa é uma só. Então nós fez lá o lado do Sangrador, já fez o lado de lá, que era a antiga Lagoa Velha, que é onde eu acabei de relatar lá, que foi aonde eu me batalhei muito quando era criança. E aí, a que eu estava falando que foi construída através dos homens públicos foi essa aqui. Essa represa nós estamos em cima dela, que é a que fez ligação no rio, que esse rio chama Rio Poção. Ele nasce lá na Serra da Tenda, de Brejo de Santa Teresa, uns riachos por nome. Riacho do Pascavalo, Riacho do Riacho da Tenda lá, Riacho do Morro da televisão lá de Serra do Maranhão, deságua da Serra do Maranhão, Brejo de Santa Teresa, aí Passo do Cavalo, tem o outro que vem da Gamileira, que chama Córrego do Lajedo, que desemboca tudo dentro desse riacho só, que chama Riacho do Poção. E esse Riacho do Poção aqui, ele vai longe, ele nasce aqui no município de Paramirim, e aqui ele desce e continua o município de Paramirim todinho, e depois ele desce ao município de Livramento e vai fundando, e aí vai para o bacio de Brumado, que esse bacio nosso aqui, nós tratamos bacio Rio de Contas, mas não é. O bacio Rio de Contas, ele está de Livramento para o lado de lá, para o lado de Dom Basílio. E o bacio Brumado, que é o nosso aqui, que faz ligação lá de Brumado, que pega de lá da serra do Bacamarte, para o lado do oeste, e vem encher essa lagoa aqui, vem outro riacho que passa no Grama e que desemboca tudo aqui dentro. Então foi aonde ela foi fechada aqui, que fez essa represa, acharam por ordem de colocar aqui, foi num lugar bem feito, porque foi aonde tinha os encontros de todos os riachos desse bacio. Então aqui ganha o nome Riacho do Poção. Aí fez essa represa aqui, como eu já disse, que ela foi começada aí por volta de 1940, mas que foi
continuada aí de 1958 para cá, até 1964. E reforma ela veio até agora, pouco tempo no governo de Gilberto Brito, que nunca foi reformado. Então teve essa reforma aqui e suspendeu o Marro Sangrador. Então ela agora pega mais água, e Deus abençoou que esse ano foi um ano bom de chuva. Ela está baixando ligeiro por forma do processamento que tem aí no fundo dela, né? Mas isso aí vai acabar. É o que a gente acabou de relatar há poucos minutos ali. Então aqui a gente está dando o encerramento, quando foi construído, do lado de lá, ali moravam uns tios meus, ainda moram lá os meus parentes, que chama Vaz Redonda, mas todas são Vaz Redonda, daqui até lá no asfalto é Vaz Redonda. É Vaz Redonda do lado de lá e Vaz Redonda do lado de cá. Como eu já disse, eu trato cá comigo, uma do Oriente e outra do Acidente. Por causa que uma está para o lado de lá do rio e outra para o lado de cá do rio. Então, aqui a gente acabou de mostrar que Deus manda e a construção do homem ajuda, né? Então a gente vai dar por encerrado aqui, que nós temos mais algumas coisinhas a fazer ali. Eu fico muito grato hoje aqui em Vaz Redonda, que as famílias daqui, toda a família da gente, raiz, né? E é como eu citei, que quando estava construindo, a casa que eu ficava era ali do outro lado. Ali tem uma casa, a primeira casa de Vaz Redonda, é ali do outro lado, que era de um senhor, que foi a fundação daqui de Vaz Redonda, ele chamava Joaquim Severiano Ribeiro. Ele morava ali, e aí construiu uma família, uma casou por aqui, chamava Cecília, casou com Arivelino, outra, a daqui chamava Ambilina, a de lá Cecília, casou com outra ali para o Lagoa do Cavalo, ali para o outro lado da serra lá do Mucambo. Então é uma família malheiro, a gente falava malheiro, mas não é malheiro. É que eles assinam, ele assinava Joaquim Severiano Malheiro. Então, Ribeiro quer dizer, perdão. Então ali foi a primeira casa quase de Vaz Redonda, mas de tudo foi aquela. Depois veio as outras para cá, de Zé Nunes, de Satrulino, de outros mais, de Liolino. Família de Liolino também é muito grande aqui, que tem ali família de Seu Fernandes, uma família grande. E mais nova que chegou para aqui, a família que mais atuou aqui, que está ali para o outro lado também, que fez a Vaz Redonda andar mais com os pés avançados, ajudou muito. Seu Mané Zé Afra está ali do outro lado, veio de Gamileira e também é fundador aqui de Vaz Redonda. Então essa família aqui eu conheço a fundo. Eu falo isso porque eu fiz raiz da família da minha mulher lá em Caraíbas, da família Castro, como eu citei o nome de Abílio Castro aqui há poucos minutos, que foi quem trabalhou aqui no começo dessa represa. E aí, porque eu achei, por que eu não fazer assim, um conteúdo do meu lugar que meu pai nasceu, minha família, e que eu mais dei os meus primeiros passos, foi correndo de Caraíba até aqui, 13 quilômetros todo dia, de 7 a 15 anos de idade. Então eu achei que hoje era um dia ideal para mim, porque é dia das mães, e eu que não tenho mais, mas agradeço a Deus, e que Deus dê ela e outras, todas mães desse país, um bom lugar, mas que já foi, e as mães que estão aí novas, batalhando por suas famílias, que Deus abençoe elas todas. Então vamos dar por encerrado por aqui, fique com Deus, viu gente, e até a próxima.